Nesse vídeo nós vamos transformar uma lâmpada fria, queimada, em uma lâmpada de LED. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser cortar ou abrir essa lâmpada. Muitas delas, a gente com uma pequena forçada com a chave de fenda nessa junção consegue abrir. Essa aqui é um pouco mais chata, e como eu não quero estragar essa parte de baixo, eu vou cortar usando uma retífica. Depois de cortada, aqui está ela. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser cortar as emendas dos fios que nós temos ali. Sempre muito cuidado para não quebrar os tubos. O gás que tem aqui dentro é extremamente venenoso, né? E isso realmente faz muito mal. E agora nós vamos tirar essa massa, que é uma cola, sem quebrar os tubos, para retirar os tubos da tampa. Bom, depois de retirado, vejo que o tubo está inteiro. A gente tem que agora envolver esse tubo, de preferência num plástico, e descartar ele em local correto, né? A maioria dos supermercados tem local onde descartar esse tipo de lâmpada. Então deve ser descartado lá por uma questão de cuidado com a natureza, né? Porque nós temos um gás bastante tóxico aqui dentro. Muito cuidado. Agora eu vou terminar de limpar essa área aqui onde nós vamos colocar a lâmpada, porque é nela que nós vamos colocar os LEDs. Depois de retirado a cola, ou pelo menos a parte que atrapalhava da cola, né, ficou um pouquinho nos cantos, a gente tem que tirar a parte eletrônica da lâmpada. Basta a gente puxar o fio e cortar os dois fios que ligam nela. Eu até poderia usar parte desse circuito, porque a gente tem uma ponte retificadora aqui, mas eu prefiro refazer porque senão nós teríamos que desoldar todas essas peças aqui e isso poderia nos atrapalhar um pouco. Mas guardem o circuito de qualquer forma, né? Ele tem muitos componentes interessantes e é sempre divertido de soldar e reutilizar esses componentes. Bom, e agora o que a gente precisa são os LEDs. Eu vou usar LEDs de 10 milímetros porque ele se encaixa perfeitamente no espaço da lâmpada. Eu estou usando LEDs de meio watt, porque eles iluminam muito mais do que o LED comum. Se vocês não conhecem a diferença entre os LEDs, deem uma olhada no vídeo anterior que eu falo sobre LEDs. E aí eu mostro bem a diferença deles. Se você não sabe onde comprar LEDs de 10 milímetros e de meio watt, também tem um unboxing que eu fiz de compra de LEDs, que vocês podem verificar ali onde tem a opção de compra. Então nós vamos precisar de 6 LEDs. E vamos precisar de um capacitor. Importante que esse capacitor seja mais do que 250 volts, já que a gente vai estar trabalhando diretamente na corrente. Como eu vou trabalhar em 220, esse é um capacitor de 0,22. E um resistor. Esse vai ser o nosso circuito, que nós vamos montar aqui dentro. Não vai ser fácil pelo espaço, mas ele entra. Além disso, nós vamos precisar de uma ponte retificadora. E eu posso fazer isso com diodos, 4 diodos, ou eu posso fazer isso com uma ponte retificadora pronta, que é o que nós vamos usar. Então uma ponte retificadora, essa aqui é para 1000 volts, e vai suportar tranquilamente a nossa experiência.
Vamos fazer um teste antes de montar na lâmpada deste circuito funcionando numa protoboard. Bom, aí está o nosso circuito. Então o positivo 220 entra no resistor, passa pelo capacitor, que vai fazer uma capacitância resistiva em cima da corrente, liga na ponte retificadora, na corrente alternada. O outro lado da ponte retificadora na corrente alternada liga no negativo da nossa corrente alternada também. E a saída positiva ali do lado positivo do LED e a saída negativa da ponte no lado negativo do LED. Então vamos ligar e testar, ver se não explode. E aí estão os nossos LEDs ligados. Eles não estão com a potência máxima, eles estão próximo ao máximo, mas a gente sempre dá uma arredondada para baixo para que a durabilidade do LED seja maior. 6 LEDs, 10 mm, meio watt. Uma ponte retificadora ou 4 diodos 4001. Um capacitor de poliéster de 0,22K, podendo ser entre 0,20 e 0,22K. E um resistor de 5 watts de 250 a 500 ohms. Agora nós vamos dobrar todos os positivos que estão pelo lado de fora, encostando no próximo, e a mesma coisa com os negativos internos, encostando no outro para que facilite a solda. Aí depois vamos fazer a solda em cada um deles, e num deles nós vamos sair para o circuito. Então agora vamos fazer a dobra e ver como é que fica. Bom, agora tudo que ficou já dobrado, para um lado e para o outro. E agora nós vamos planejar como colocar a ponte retificadora. Então nós vamos colocar ela aqui no meio, e o cabo positivo que vem por fora, a gente já faz essa curva. E o negativo, que é aqui, uma pequena dobra, e aí a gente já corta o excesso dele. Bom, soldamos. Agora vamos fazer um teste. Como eu acabei soldando em paralelo e não em série, então o nosso teste tem que ser com 3 volts. Então vou pegar o nosso multímetro, nossa fonte variável. Ligando positivo e negativo. E vamos ligar em 3 volts a nossa fonte variável. Quem não conhece a fonte, basta olhar o vídeo anterior onde a gente constrói juntos uma fonte variável. Extremamente importante para ter na bancada. E tá aí. Estamos aqui com 2.8. Vamos subir um pouquinho para 3. 3. Ficou bastante forte nossos LEDs. E está funcionando perfeitamente. A solda ficou boa. Então testado. Bom, agora a gente já soldou a ponte retificadora. Num
um dos lados a gente soldou já o capacitor e o resistor, onde tem uma das entradas de corrente alternada, e a outra, o outro lateral, ele vai ser ligado no outro fio da nossa corrente alternada. Então esse fio solda aqui e este fio aqui solda na lateral, que é na lateral ali embaixo. Como ali está um pouco complicado, eu vou fazer a saída por fora e vou soldar ele aqui fora. Não vai ficar tão bonito, mas não faz diferença. Então vamos a essa solda agora. Aqui sempre lembrando de isolar bem, né? A gente está trabalhando com alta tensão. Eu só vou transformar em DC em baixa tensão depois aqui da ponte retificadora do capacitor. Mas essa parte aqui eu estou toda trabalhando em alta tensão. Então se houver se um fio desses encostar no outro, eu vou ter um curto que pode danificar alguns equipamentos. Bom, agora nós já fizemos a solda do outro lado da ponte retificadora. Então nós vamos agora puxar a proteção termorretrátil para cima dela para proteger. E vamos colocar tudo agora para dentro da lâmpada, deixando o fio vermelho para fora, que nós vamos sair e soldar do outro lado. Aquele primeiro está centralizado, o primeiro fio, e esse segundo então pega na parte externa. Tá ótimo. Antes de colar, que a gente pode colar, passar uma fita, vamos primeiro testar, né? Agora que a lâmpada funciona, o que nós temos que fazer é fechar ela. Então, interessante poderia ser botar cola quente aqui dentro também para ajudar a isolar os componentes, ou simplesmente passar uma fita ou uma cola aqui em volta. Então, eu vou passar um pouco de cola, depois uma fita isolante. Um detalhe importante, dentro do fio preto, dentro da proteção termorretrátil que tem dentro da lâmpada, tem um fusível. Esse aqui estava queimado. Então é sempre importante testar o fio antes de começar. E aí, se tiver queimado, retirar o fusível. Esse é o caso. Então aí está. Está aí a nossa lâmpada de LED 220 volts por 3 watts. Como transformar uma lâmpada econômica numa mais econômica ainda.